Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 3. Marcos 3, 7 a 12. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o lado do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Nós vamos meditar sobre o tema motivos decisivos para você vir a Jesus. Motivos decisivos para você vir a Jesus. Esse texto inicia com uma conspiração odiosa dos fariseus e herodianos contra Jesus. Você nota isso no verso antecedente, verso 6. E exatamente no momento em que Jesus está no auge da sua popularidade, exatamente no momento em que Lucas descreve em Atos 10, 38, que Jesus andava por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Quando a multidão aflui, corre, sedenta, carente para Jesus, é nesse momento que forças opositoras se mancomunam para orquestrarem contra Jesus, como que num concubinato espúrio da religião, os fariseus, e da política, os herodianos, para matarem a Jesus. Uma conspiração odiosa. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção, é que quando estas forças que eram inimigas, fariseus e herodianos, eram polos opostos, era como que água e fogo, mas para uma causa comum, perseguirem a Jesus, eles se uniram. E quando eles se unem para tramarem contra Jesus, para o matar, diz a Bíblia que Jesus tem uma fuga estratégica. Olha você aí, no versículo de número 7, retirou-se Jesus com os seus discípulos. Notem vocês que Jesus não se retira da multidão necessitada que o procura. Jesus se retira de seus inimigos. De certa forma, o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo extremamente importante olhar no Evangelho. É como que um corte radical, uma desistência radical que Jesus está fazendo em relação à sinagoga judaica. Você só vai encontrar mais uma vez Jesus na sinagoga, que é lá no capítulo 6. É como se Jesus estivesse abandonando a sinagoga e até a sua chegada ao templo de Jerusalém, Jesus vai se dirigir às multidões, não mais dentro de quatro paredes, mas Jesus vai se dirigir às multidões nas casas e nas praças e nas ruas e em campo aberto. Jesus se volta para as pessoas, para conduzir o seu ministério nos lares e ao ar livre. Se você perceber, neste evangelho de Marcos, Jesus, por algumas vezes, fugiu, escapou. E todas as vezes que Jesus fazia esses retiros, tinha um propósito. Por exemplo, aqui é para fugir dos inimigos. Outra feita era para descansar. Outra feita era para ensinar os seus discípulos. Outra feita era para estar a sós com o Pai, para a oração. Se você perceber, o que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: por que ele está se retirando? Ele está se retirando porque não é hora de enfrentar esses inimigos. Não é hora de marchar para a cruz, para a morte. Não é hora de morrer, é hora de ensinar, é hora de fazer, é hora de libertar os cativos. Quando chegar a hora de ir para a cruz, Jesus vai enfrentar esses inimigos. Todo mundo vai saber que ele vai para Jerusalém, isso vai estar
escrito no seu semblante, no seu rosto, e então ele não vai contornar 1 centímetro do caminho da cruz. Mas agora não. Não é hora de antecipar esse conflito. Por isso diz a Bíblia que Jesus se retira. Terceiro aspecto que você nota é uma procura geral por Jesus. Veja o verso 7 e o verso 8, que aqui a multidão está vindo para encontrar a Jesus de todas as partes, desde um território estrangeiro, a Fenícia, porque você nota que está vindo gente de Tiro e Sidom da Fenícia, está vindo gente lá do sul de Jerusalém, Judeia, está vindo gente da região leste, está vindo gente da região oeste, está vindo gente da região norte, que é a própria Galileia, onde Jesus está, e também das regiões de Tiro e Sidom, grandes multidões. No momento em que os líderes judaicos rejeitam a Jesus e querem matá-lo, o povo procura. O povo corre atrás dele. No momento em que ele está sofrendo a mais implacável perseguição, é o momento que ele está também desfrutando da mais intensa popularidade em seu ministério. É óbvio que, se você perceber, quarto lugar aí, a motivação é variada. Quarto ponto que eu chamo a sua atenção na introdução, é uma motivação variada. Dessa multidão que vai a Jesus. Você não pode assegurar com clareza que todos têm motivações muito tranquilas e seguras. Talvez alguns foram por curiosidade, talvez outros foram para ter com que o acusar de alguma coisa, talvez outros foram porque tinham necessidades imediatas, pão e cura, talvez outros foram apenas para receber os seus ensinos, mas para não se comprometerem com eles. Certamente outros foram para receber os seus ensinos, para serem curadas, para serem perdoadas e para serem salvas. Esta grande multidão, de certa forma, é um espelho das nossas reuniões. Quando você vê pessoas vindo à casa de Deus, cada uma vem, talvez com uma motivação diferente, com um propósito diferente, com uma necessidade diferente. Uns vêm e vão, e escutam, mas não recebem. Outros vêm e recebem apenas um benefício imediato, recebem apenas talvez um conselho, uma cura. Outros certamente são tocadas, são perdoadas, são transformadas e são salvas. As motivações são variadas, os propósitos também. Mas notem em quinto lugar, que há aqui um testemunho rejeitado. Quando você chega nos versos 11 e 12, acontece um fato impressionante aqui. É que os demônios demonstram ter mais discernimento da pessoa de Jesus do que os fariseus e herodianos. O que é que os demônios fazem quando veem Jesus? Eles se prostram e eles clamam: Tu és o Filho de Deus! Que coisa impressionante. Os demônios têm mais clareza de compreensão de quem é Jesus do que os líderes religiosos de Israel. Enquanto os líderes querem matar Jesus, destruir Jesus, perseguirem Jesus, negando confessar Jesus como Filho de Deus, os demônios o fazem e o fazem publicamente. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Eles conheciam o poder de Jesus e sabiam que estavam debaixo da autoridade de Jesus. E lá no capítulo 5 de Marcos, eles vão rogar a Jesus para não os mandar embora para fora do país. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios sabem que Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade. Mas os fariseus não sabem disso. Não admitem isso. Não confessam isso. Não obstante, o testemunho dos demônios ser verdadeiro, Tu és o Filho de Deus, diz a Bíblia que Jesus proíbe terminantemente os demônios de proclamarem esse fato. E por quê? E por quê? Por duas razões. Primeiro, porque Jesus nem precisa e nem quer ser proclamado pelos demônios. Jesus quer ser conhecido pelo testemunho da Escritura e pelo testemunho da sua palavra e das suas obras. Segunda razão porque Jesus não permitiu os demônios falarem, é porque os demônios estavam querendo desviar o foco da missão precípua de Jesus, ser o Redentor, ser o Salvador. Na verdade, os demônios queriam antecipar este fato para que as multidões procurassem Jesus apenas como um curandeiro e não como Redentor.
E Jesus Cristo sempre fugiu desta tentação dos homens quererem fazê-lo rei, fazê-lo um curandeiro, fazerem um messias político, fazerem apenas dele um homem que haveria de resolver problemas imediatos, e não verdadeiramente com a missão para a qual ele veio, de buscar e salvar o perdido. É por isso que Jesus reprovou o testemunho dos demônios. Dito isso, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 lições centrais desse texto. A primeira lição central desse texto é que o eco das ações de Jesus atrai os pecadores em grande número. Notem vocês os versos 8 a 10. De Jerusalém, estava vindo gente da Galileia, uma grande multidão, também veio da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Por quê? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Vejam vocês que a multidão vem a Jesus por uma razão, sabendo quantas coisas Jesus fazia. É o eco, é a reverberação das ações de Jesus, dos milagres de Jesus, dos prodígios de Jesus, é que atraiu essa multidão para estar com Jesus, à beira-mar. E eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados. Pense você nesse fato. A essa altura do ministério de Jesus, pessoas já tinham sido curadas. Leproso já tinha sido purificado. Paralítico já estava andando. E pense você que as notícias boas também correm. É bem verdade que menos que as ruins, viu? As estatísticas provam que uma notícia ruim, um fato negativo, passa para 55 pessoas de primeira mão. Ou seja, quando você passa por uma experiência ruim, você conta para 5 pessoas, e essas 5 pessoas vai passar para mais 11, cada uma. Então, um fato negativo, ele vai se espalhar num raio de 55 pessoas, para cada experiência. As positivas, estatisticamente, passam para 11 pessoas. É por isso que os jornais publicam muito mais notícias ruins do que notícias boas, porque notícias boas não dão muito ibope. Mas o fato é que os milagres de Jesus, as obras estupendas de Jesus, estavam se esparramando para além das fronteiras da Palestina, para a terra da Fenícia, Tiro e Sidom. E agora você percebe o seguinte, um cego diz, olha, eu fui curado. O paralítico diz, eu comecei a andar. O leproso diz, eu saí do leprosário. E essa notícia se esparramou, e essa notícia se espalhou, e essa notícia alastrou-se por toda a região da Palestina. E de repente, as pessoas começaram a ficar despertadas para conhecer a Jesus. Talvez você tenha ouvido o testemunho de algumas pessoas, quem sabe até da sua família. Um bêbado, que hoje é uma pessoa sóbria. Talvez você conheça alguém que era um jogador inveterado, que perdia cada centavo que ganhava no jogo, e hoje uma pessoa que é capaz de administrar aquilo que ganha com sabedoria. Quem sabe você conhece alguém que viveu atolado nas drogas, chafurdado na lama, e hoje é uma pessoa liberta, curada, restaurada, refeita. Quem sabe você conhece uma pessoa que foi alcoólatra, que vivia de botequim em botequim, que vivia no opróbrio, na vergonha, que era o opróbrio da família, e hoje é uma pessoa honrada, digna. E essa notícia corre, e essa notícia se espalha, e essa notícia fez com que esta multidão procurasse a Jesus. Outra coisa, essas pessoas tiraram do que tinham ouvido um argumento de esperança. Você já percebeu isso? Quando você está passando por um problema, às vezes de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema no seu trabalho, às vezes um problema na sua família, e aí alguém chega para você e diz, olha, eu passei por isso, a minha experiência era a mesma sua, eu estava com a doença e os médicos diziam que não tinha jeito para mim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a minha situação foi resolvida. Talvez alguém chegue para você, olha, eu estava falido, eu estava desempregado, eu estava numa situação desesperadora, e eu tomei esta medida, eu tomei aquela outra medida, e hoje a minha vida está resolvida.
Estas notícias enchem o seu coração de esperança. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando estas pessoas escutaram que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus purificava, que Jesus perdoava, que Jesus tratava as pessoas com humanidade, com afeto, com misericórdia, e se encheu a alma dessas pessoas de esperança para irem a Jesus também. O que me impressiona é que o texto paralelo que é Mateus 12, registra lá que Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Que coisa gostosa de ouvir isso. Sabe por quê? Porque Jesus era aquele mestre que tinha sensibilidade com as pessoas. Sensibilidade com as pessoas. Eu estou lendo um livro fantástico essa semana, A Pregação Indutiva, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que durante 500 anos, desde a invenção da imprensa por Gutenberg, Johannes Gutenberg, é que toda a filosofia da educação está dirigida ao lado esquerdo do nosso cérebro, que é a questão dedutiva. Eu tenho uma mensagem e você precisa recebê-la. Eu estou apenas ligado e me importando com o que eu conheço, com o conteúdo da minha mensagem, e você tem que recebê-la. E ele diz o seguinte, que durante quase 500 anos, a filosofia da educação esqueceu o lado direito do cérebro, que é o lado indutivo. E se você notar, Jesus Cristo esteve extremamente atento a esta questão indutiva. O que é isso, trocando em miúdos? É quando você vai ensinar partindo da necessidade das pessoas. Quando você não tem muitas vezes um conteúdo engessado, rígido, mas você é capaz de interagir com quem está te ouvindo. Você é capaz de auscultar a alma daquele que está lá para ouvir você. Você é capaz de mudar muitas vezes a sua ênfase ou o curso da sua aplicação, dependendo daquela pessoa que está ali, necessitada, carente. Ou seja, quando as pessoas vinham esmagadas, como a cana quebrada, Jesus não dava um golpe, não machucava ainda mais. A pessoa estava lá com a luzinha bruxuleante, quase apagando. Jesus não dava um assopro para apagá-la de vez. Jesus era terno, era misericordioso. Jesus era compassivo, ele olhava as pessoas e era capaz de se enternecer pelos dramas das pessoas e tratava cada uma delas dessa maneira. Quando aquela mulher foi apanhada em flagrante adultério, os fariseus e escribas querem apedrejar aquela mulher, trazendo-a para Jesus, dizendo, olha, a lei manda apedrejar, o senhor é o que fala. E Jesus trata aquela mulher com tanta dignidade, com tanto respeito. Diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Seria muito fácil pisar, esmagar aquela cana quebrada. Ela já estava quebrada por si mesma. As circunstâncias da vida já haviam quebrado aquela mulher. Jesus então a trata com dignidade. É por isso que esta multidão foi atraída para Jesus, por causa do caráter bondoso, misericordioso de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, essas pessoas vieram a Cristo com urgência, por causa de seus próprios sofrimentos. Pensem vocês que aquelas pessoas traziam muitas marcas de dor. Havia doentes, certamente havia cegos, paralíticos, coxos, surdos. Quem sabe no meio daquela multidão tinha gente leprosa, escondida ali, disfarçada, para não ser expulsa, escorraçada e apedrejada. Talvez ali naquele meio tivesse, e tinha mesmo, gente endemoniada, oprimida, que viveu no claustro, no tronco do diabo, sob algemas opressoras. E aquelas pessoas sofrendo, machucadas pela vida, resolvem então vir a Jesus. Vir a Jesus. Quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você jamais virá a Jesus, jamais você virá a Jesus, a não ser que você tenha consciência de uma necessidade. Foi por isso que Jesus Cristo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Somente vai buscar a Ele quem tem consciência de que está doente, quem tem consciência de que é pecador. Enquanto você não reconhecer sua necessidade, a sua doença, a sua fraqueza, a sua profunda debilidade moral e espiritual, você jamais vai recorrer a Jesus.
Enquanto você achar que você é bom, enquanto você achar que você tem justiça própria, enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa para agradar a Deus e para atender às demandas da lei de Deus, você vai ficar na sua e não vai procurar a Jesus. Quarto lugar, essas pessoas vieram a Cristo não apenas por causa de seus sofrimentos, mas porque sabiam que Jesus podia curá-las e libertá-las. Certamente, elas foram porque elas tinham a convicção de uma coisa: se nós formos a Jesus, Ele vai nos atender. Se nós formos a Jesus, nós vamos sair curados, nós vamos sair libertos, nós vamos sair perdoados, nós vamos sair salvos. Queridos irmãos, que coisa gostosa é saber disso. Que quando você leva a sua causa e a coloca aos pés de Jesus, você encontra a solução, você encontra a resposta. Nós não experimentamos mais os prodígios de Deus na nossa vida, porque nós não levamos os nossos fardos, as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas carências, os nossos pecados, para colocá-los aos pés do Senhor. Eles tinham essa convicção, e foi esta convicção que os motivou a buscarem a Jesus. Quero dizer para você que Jesus está sempre pronto, Ele está sempre disponível, sempre generoso, sempre de braços abertos, sempre de ouvidos atentos. Ele mesmo quem disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, nunca, jamais eu jogarei fora, eu o lançarei fora. Então, nesta noite, quem sabe você tem uma necessidade, você tem um drama, você tem uma carência, você tem um problema, você tem um pecado, você tem uma prática, você tem algo na sua vida que ainda não foi levado e depositado aos pés de Jesus. Nesta noite o Senhor desafia você a fazer isso. Coloque esta causa aos pés do Senhor Jesus. Chama a sua atenção para a segunda lição importante desse texto. A segunda lição, não é apenas que os ecos das obras de Jesus atraíram a multidão, mas a segunda lição é: as necessidades humanas levam as multidões a Jesus. É na necessidade que a gente recorre, não é verdade? Mais pessoas encontraram a Deus na dor do que na tranquilidade serena. Mais pessoas encontraram a Deus na doença do que na saúde. Mais pessoas encontraram a Deus no sofrimento do que no alívio. Mais pessoas encontraram a Deus no vale do que nos montes. Primeira lição: aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunhos dos outros, elas mesmas foram a Jesus. Há um grande risco da gente ficar tão gostosamente escutando histórias dos outros. Puxa vida, que testemunho lindo, que experiência maravilhosa, que coisa fantástica Deus fez na vida do fulano, que sublimidade de intervenção divina realizada na vida do ciclano. Notem vocês que essas pessoas vieram porque ouviram, mas elas não pararam apenas em ouvir. Elas tomaram uma segunda atitude. Depois de ouvir, elas não se contentaram em apenas saber, elas mesmas foram a Jesus. Elas mesmas se deslocaram da Judeia, da Pérea, da Idumeia, da Fenícia, da Galileia, e foram à beira-mar, aonde Jesus estava. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente para por aí, só escuta do que Jesus fez. E a pergunta é: o que é que Ele fez na sua vida? Que mudança Ele operou na sua vida? Que libertação Jesus já fez no seu coração? Do que é que Ele livrou você? De que enfermidade Ele curou você? De que pecado Ele libertou você? O que é que você tem para contar do que Jesus já fez na sua vida? Não basta escutar a história dos outros. Não basta ter uma fé de segunda mão. Não basta viver apenas de experiências alheias. O que é que Ele já fez na sua vida? Eu fico imaginando se uma pessoa faminta se contentaria em apenas ouvir falar sobre o lugar que tem pão com fartura. Eu fico imaginando uma pessoa doente apenas se contentando em ouvir testemunhos de cura. Meu querido irmão, não se contente em apenas ser um ouvinte. Não se contente em saber apenas o que Deus fez na vida dos outros. Vá a Jesus também. Busque a Jesus também. Segunda lição: aquelas pessoas não esperaram Cristo vir até elas. Elas foram a Jesus. Deixa eu lhes dizer algo, irmãos, que nós precisamos estar muito atentos
de forma contínua. Um dos grandes desvios da fé reformada foi aquilo que se chamou de hipercalvinismo. Algumas pessoas, abraçando o hipercalvinismo, chegaram a algumas conclusões extremamente equivocadas e perigosas. Eu vou lhes dizer. Tem pessoas que pensam o seguinte: Deus já tem os seus escolhidos. Portanto, eu não preciso evangelizar. Porque os eleitos virão de qualquer maneira. Para que evangelizar? Outros concluem assim: eu não preciso pregar, porque os eleitos vão ser salvos pregando eu ou não. Outros dizem: eu não preciso preocupar com a salvação da minha alma. Se eu for um eleito, eu jamais vou me perder. Essas conclusões não são bíblicas. Essas conclusões são perigosas. Porque a soberania de Deus jamais anulou a responsabilidade humana. A mesma Bíblia que diz que Deus elege, também exorta o homem: arrependa-te. A mesma Bíblia que diz que a fé é dom de Deus, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A mesma Bíblia diz que tudo provém de Deus, diz: hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Significa o seguinte, que o Evangelho é uma mensagem urgente, urgentíssima. E nós não podemos nos omitir, cruzar os braços e criminosamente nos omitirmos de pregar a palavra e de acertar a nossa própria vida com Deus, jogando toda essa responsabilidade sobre a soberania de Deus. Essas pessoas tinham pressa, elas foram a Jesus. Elas não esperaram Jesus chegar nas suas aldeias, nas suas vilas, nas suas cidades. Lá na Fenícia, elas correram, elas tiveram pressa para irem ao encontro do Senhor Jesus. Elas se arrojaram aos pés do Senhor Jesus. Terceira coisa, aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus está com essa multidão, mas os discípulos estão junto com ele. Eles não se contentam em conversar apenas com Pedro, com João, com André, com Natanael, com Pedro, com Tomé. Não, Tomé ainda não tinha sido chamado, não. Com Tiago. Eles não param apenas aí. Eles querem Jesus. Isso é muito importante. Isso é extremamente relevante. Ninguém pode satisfazer a sua alma a não ser Jesus. Não é igreja, não é denominação, não é esta ou aquela doutrina em especial. É a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quarto lugar, aquelas pessoas, para virem a Jesus, tiveram que deixar os seus negócios. Para ver essa multidão toda, certamente gente deixou seu campo, outra gente deixou a sua pescaria, outra gente deixou a sua loja, outra gente deixou o seu comércio, outro deixou seus afazeres, outro deixou lá os seus bois, as suas ovelhas no pasto. Elas deixaram as suas atividades e foram a Jesus. Significa o seguinte: é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus contou uma parábola da festa que o rei promoveu nas bodas do seu filho e mandou chamar os seus convidados. E aí um diz: olha, eu não posso ir não, porque comprei um campo, preciso ver meu campo. Aí o outro diz o seguinte: eu não posso ir também não, porque eu comprei uma junta de bois, vou experimentar a junta de bois. Aí o outro diz: não posso ir também não, porque me casei e tal, e me dê por escusado, não vou não. Prestem atenção vocês, que duas desculpas têm a ver com dinheiro. Duas desculpas têm a ver com dinheiro. Tem a ver com trabalho, tem a ver com profissão, tem a ver com lucro. Quantas pessoas adiam seu encontro com Jesus, porque está preocupado com coisas, porque comprou um campo, porque está treinando uma junta de bois. A última desculpa talvez fosse mais eloquente: eu me casei, me desculpe, mas não dá para ir. Sabe o que Joel nos diz no seu livro, capítulo 2? Quando Deus está chamando o povo para o arrependimento, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Significa o seguinte: não tem nada mais urgente do que acertar a vida com Deus. Nada é mais urgente do que acertar a vida com Deus. Não ponha o seu casamento como um impedimento e um obstáculo para você acertar a sua vida com Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier, vai ser como nos dias de Noé. Por que como nos dias de Noé? Diz o texto: as pessoas se casam, se dão em casamento. As pessoas estão comprando
e vendendo. E o que tem de mal em comprar e vender? O que tem de mal em casar e se dar em casamento? Nenhum mal. Isso não é pecado. O grande problema é que as pessoas não estão atentas a Deus, porque estão comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento. A vida está levando, a vida está correndo, a vida está passando, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão adiando o seu encontro com Jesus. Não tem pecado nenhum comprar um campo. Não tem pecado nenhum experimentar uma junta de bois. Não tem pecado nenhum ir para o casamento. O grande problema é quando essas coisas boas são impedimento para você ter um encontro com o Senhor Jesus. Esta é a ênfase. Muitas daquelas pessoas vieram de grandes distâncias, em sexto lugar. Você nota aí que Jesus está no Mar da Galileia. Tem gente vindo de Jerusalém, praticamente 200 quilômetros. E naquela época, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha carro, ou é de jumento, ou é a pé. Tinha gente vindo da Fenícia, de Tiro e Sidom. Não permita que nenhum obstáculo, que nenhum cansaço, que nenhuma distância, que nenhuma coisa impeça você de ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a ênfase do texto. Finalmente, aquelas pobres pessoas vieram a Cristo, com todas as suas carências e necessidades. A família humana é uma família que tem muitas necessidades e carências, e você e eu fazemos parte dessa família humana. Eu fico imaginando se aquelas pessoas pudessem falar o seguinte: olha, vamos dar uma melhorada na nossa vida primeiro, depois a gente vai a Jesus. Vamos curar nossa enfermidade primeiro, depois a gente procura Jesus. Vamos nos livrar dos nossos pecados primeiro, depois a gente vai a Jesus. Vamos acertar a coisa lá em casa primeiro, depois a gente vai para Jesus. Deixa primeiro eu largar de fumar, deixa primeiro eu largar de beber, deixa eu primeiro largar a minha vida que vivia lá atrás, depois que tudo tiver certo, aí eu vou procurar Deus, aí eu vou dar tempo para Deus. Não, absolutamente não. Venha Jesus como você está, do jeito que você está. Com as suas lutas, com os seus dramas, com as suas carências, com as suas necessidades, com as suas pendências, com os seus pecados, com as suas doenças, com as suas deformidades. Venha Jesus, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É do jeito que você está que você precisa vir ao Senhor. Mas eu quero então partir para a última lição, a terceira e última lição. Como as multidões necessitadas foram tratadas por Jesus. Em primeiro lugar, todos os que vieram a Cristo, nenhum foi mandado embora. Nenhum foi mandado embora. Isso é maravilhoso. Desde que o mundo é mundo, você não tem um exemplo sequer que alguém veio a Jesus, que alguém veio a Deus com coração sincero, arrependido, quebrantado, contrito, que tenha sido despedido, escorraçado da presença de Deus. Todo aquele que vem a mim, esse eu não lançarei fora, disse Jesus. Ele é quem convida: vinde a mim. Ele diz: aquele que tem sede, venha e beba. Eu quero dizer para você, querido irmão, não importa a sua condição, não importa a sua situação, não importa o seu problema, se você vier a Jesus, se você depositar essa causa aos pés de Jesus, Ele não vai despedir você vazio. Ele não vai deixar você ficar desamparado. Ele nunca rejeitou um coração quebrantado e contrito. Segundo lugar, todas as pessoas que vieram a Cristo foram atendidas por Ele. Os enfermos foram curados, os possessos foram libertos, os perdidos foram encontrados, os que estavam em trevas viram a luz. As pessoas vieram a Cristo para ouvir os seus ensinos, para receber uma cura, para receber um toque, para receber uma libertação. E diz a Bíblia que Jesus curou a todos. Ninguém foi embora frustrado, ninguém foi embora vazio, ninguém foi embora com o coração amarrado e triste. Essa é uma coisa absolutamente extraordinária. Você pode vir a Jesus também e encontrar nele a resposta, encontrar nele a solução, encontrar nele o alívio, encontrar nele o perdão. Terceiro lugar, cada pessoa tocada, curada e salva por Jesus era mais uma testemunha de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte: pense você na história aqui de 1:11. Imagine você que naquela multidão, porque era uma grande multidão, era uma multidão só da Galileia. Agora vem gente da Judéia, vem gente da Pérea, vem gente além do Jordão, vem gente da Fenícia.
Agora então Marcos diz que é uma grande multidão, e Jesus cura, e Jesus liberta. Pense você em 200 pessoas curadas. Cada pessoa dessa sai para a sua cidade, para a sua aldeia, para a sua vizinhança, no meio dos seus amigos, de seus parentes, de seus vizinhos, e começam a testemunhar do que Jesus fez na vida delas. Veja você que esta onda de testemunhos vai crescendo, vai se agigantando, vai se espraiando. Agora pense você, que nós temos 2000 anos de cristianismo, milhares, milhões de testemunhas, uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha que encontrou-se com Jesus, que foi transformada por Jesus, responsabiliza mais você de vir a Jesus. Se você recusar-se a vir, significa que você tornar-se mais culpado de não vir, por causa da abundância de testemunho que você tem à sua volta, de pessoas que vieram a Ele, que foram curadas e libertas e salvas. Agora, notem vocês, quarto lugar, um ponto extremamente importante. Jesus não apenas curou os enfermos, mas Ele priorizou o ensino. No meio daquela multidão que o acotovelava, que o exprimia, que o comprimia, que o jogava de um lado e para o outro, Jesus tomou uma decisão. Primeira decisão que ele tomou, a decisão que tomaram foi a seguinte: me arranje um barquinho. Por que Jesus mandou arrumar aquele barquinho? Por duas razões. Primeiro, proteção. Jesus não anulou a sua humanidade. Ele sabia quando alguém encostava nele. Até no meio da multidão, ele sabia. Então ele não queria ser ali pisoteado por aquela multidão. Primeiro foi a atitude de proteção. Segundo, foi uma atitude de ter um alcance maior. Porque se havia uma grande multidão, e ele então pegando o barquinho e recuando um pouco, ele podia alcançar uma maior multidão com o seu ensino. E foi exatamente isso que ele fez. O que você vai notar no contexto aqui, e você vai ver logo no capítulo 4, daqui a pouquinho nós vamos estudar, é desse barquinho que ele começa a falar suas parábolas. É que ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. Porque Jesus não quer ser conhecido apenas como alguém que cura enfermidade, apenas como alguém que realiza milagre. Ele também é o mestre. Ele também tem palavras de vida eterna para você e para mim. E eu concluo e eu termino com o quinto ponto. Por que você deve vir a Cristo hoje mesmo? Por quê? Eu vou lhe dar 4 motivos eloquentes para você vir a Jesus nesta noite. Primeiro, porque o próprio nome de Jesus convida você a vir a Ele. Você é pecador, mas Jesus é Salvador. Você está perdido, mas Jesus é o caminho. Você está com fome, mas Ele é o pão da vida. Você tem uma sede existencial dentro de você, mas Jesus Cristo é a água da vida. Você está morto nos seus delitos e pecados, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a resposta para você. Segunda razão, você deve ir a Jesus hoje, porque o poder de Jesus encoraja você a vir a Ele. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade no céu e na terra. Os astros escutam a sua voz e o atendem. O vento escuta a sua voz e o obedece. As ondas do mar escutam a sua palavra e se curvam diante dela. A doença atende o mandato de Jesus. Os demônios precisam atender a ordem de Jesus. Os inimigos precisam se prostrar aos pés de Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. E Ele pode hoje, nesta noite, dar vitória a você. Trazer perdão para você. Trazer libertação para você. Trazer cura para você. Terceiro motivo. Você deve ir a Cristo, ainda hoje. É porque o amor de Jesus encoraja você a vir a Ele. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Ele não vai botar o dedo em riste no seu nariz para esmagar você, para acusar você, para envergonhar você. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Ele não veio para esmagar, Ele veio para restaurar. Ele é diferente dos fariseus, que batiam no peito e diziam: graças te dou a Deus, porque eu não sou como esses demais pecadores. Ele, sendo santo, se fez pecado por nós. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo bendito, se fez maldição. Ele suportou toda a ira de Deus por amor a nós e foi à cruz por amor a nós. Por isso é uma razão eloquente para virmos a Ele. Finalmente,
Nós temos uma forte razão para vir a Jesus ainda hoje, porque o banquete da salvação já está preparado para receber você. A Bíblia diz que a festa está pronta, e quem convida é Deus. E eu fico imaginando esta festa. É a festa do banquete da salvação. O céu está preparado. Jesus já preparou. Já preparou na cruz essa festa. Já preparou na cruz este lugar para você, este paraíso para você, este lar para você, esta casa para você. E agora lhe convida. Vinde para as bodas. Tudo já está preparado. E a Bíblia diz que quando você recebe esse convite, há uma festa no céu diante dos anjos de Deus. A alegria, a música no céu. Por causa dessa resposta ao amor de Jesus por você. A Bíblia diz que a igreja, a noiva, convida, vem para essa festa. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convida você, vem para essa festa. E quando você vem para essa festa, você encontra salvação, você encontra vida abundante, você encontra o beijo de Deus, você encontra o abraço de Deus, você encontra a alegria dos anjos, você encontra uma festa que nunca mais vai terminar. Esse texto nos aponta duas atitudes. A primeira atitude é a atitude dos fariseus e dos herodianos, que tramaram contra Jesus para o matar. A segunda atitude é a atitude da multidão que vai a Jesus para encontrar a Jesus. Onde você está nesta noite? A que grupo você pertence? Hoje mesmo você pode vir a Jesus. Talvez você já veio a Jesus. Você já recebeu a salvação de Jesus. Mas quem sabe nesta noite você precisa ter um encontro com Ele, para depositar aos pés dEle os fardos da sua ansiedade. Quem sabe nesta noite você precisa chegar perto dEle, porque tem doenças que precisam ser tratadas na sua vida. Mas se você ainda não encontrou este Jesus para o banquete da salvação, vem agora mesmo. Esta é a noite da sua oportunidade. Curva sua cabeça, por favor, nós vamos orar ao Senhor. Talvez muitos aqui, como aquela multidão, já tenham ouvido falar da fama de Jesus, das obras de Jesus, do que Jesus fez e faz. Mas eu quero encorajar você a não ficar apenas em ouvir falar. Você veio aqui hoje porque você sabe que Jesus ainda faz prodígios e maravilhas. Foi por causa dele que você veio. E eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Mas nesta noite você pode também ter um encontro com Jesus. Nesta noite você pode ser curado. Nesta noite você pode ser liberto. Nesta noite você pode ser perdoado. Nesta noite você pode experimentar a doçura da graça de Deus na sua vida. Venha ao Senhor. Lance-se aos pés dele. E você vai encontrar alívio para a sua alma. Você vai encontrar resposta para o seu coração. Você vai encontrar perdão para os seus pecados. Você vai encontrar vida e vida em abundância. Se você quer nesta noite vir a Jesus, eu quero orar por você. A primeira pergunta que eu queria fazer, enquanto o povo de Deus está orando, é se você gostaria de vir a Jesus, para que Ele liberte a sua vida e salve você nesta noite. Se você deseja isso, aí no seu lugar, entre você e Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, eu queria orar por você. Amém, 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 amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Amém, 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 amém. Eu queria saber se há alguém aqui hoje que, depois de já ter tido um encontro com Jesus, mas ainda está carregando alguns fardos que precisam ser deixados aos pés do Senhor. Se você deseja isso, se você quer apresentar esses fardos, trazê-los aos pés de Jesus, deixá-los ali, levante uma das suas mãos, eu queria orar com você também. Amém, 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 amém. Se você tem liberdade, onde você, vem aqui à frente, todos vocês agora, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor. O Senhor Jesus está neste lugar, irmãos. Nós não podemos perder isso de perspectiva. Nós não estamos apenas adorando Jesus histórico, como se ele fosse diferente do Jesus da fé. Ele é o único Jesus. É o mesmo que andou pela Galileia, curando, libertando, transformando vidas. Ele está aqui hoje. Ele pode fazer isso na sua vida. Você voltar para casa hoje, liberto, curado, aliviado, perdoado, restaurado pelo Senhor. Apresente a sua causa para Ele, em nome de Jesus.